E como é que você sente essa história? O que que essa história significa para você? Não tinha escola, né? Então, para quem quisesse ir além da quarta série primária, tinha que sair de casa e aí o seminário era uma condições para muitos jovens, né, poder buscar umas formações a mais. E aí nós tivemos o Wilson Schmidt, que é filho daqui, e o seu Egídio Locke, que também é filho aqui de Santa Rosa, eles eram seminaristas. Eles tiveram condições, né, de viajar, de conhecer mais o Brasil e até na Europa, estiveram viajando por lá também e eles sempre vinham, né, nos feriados ou finais de ano, vinham para Santa Rosa, onde moravam os pais, os irmãos, né, os familiares, para conviver, né, confraternizar. A época de Natal, virada, né, e eles estavam notando que as pessoas estavam indo tudo embora, que não tinha jovens quase ficando, por conta do isolamento e por conta da infraestrutura mesmo, que era muito precária. E aí eles tiveram a ideia de divulgar essa região. Então era todo mundo trabalhando num objetivo só, de desenvolver Santa Rosa de Lima. Porque até então Santa Rosa de Lima não era conhecida. Não era conhecida como nada assim, né? Era um ponto esquecido, vamos dizer. Ninguém conhecia Santa Rosa de Lima. E aí todo mundo se envolvia junto e se reunia muitas e muitas vezes para programar um projeto para desenvolver Santa Rosa de Lima. Uma das coisas que marcou muito para mim assim foi a primeira Guinness Fest que teve, que foi um chamado de uma confraternização dos Santa Rosa limenses que foram embora e dos que ficaram aqui. Então foi uma festa com muito entusiasmo, sabe?
muito entusiasmo das pessoas voltarem para cá e ter essa festa assim comemorando. Um desses seminaristas, que era o Gido Lohan, ele tinha a rede Santa Mônica, em Florianópolis, na Trindade, onde hoje é o Angelone. E ele usou um espaço que ele tinha para divulgar a loja dele, para divulgar a festa. E então aconteceu a festa, divulgou, né? E isso foi assim um sucesso, foi uma coisa muito boa, né? Então nós conseguimos durante a primeira festa para dobrar a população do município, que eram uns 1.500 habitantes, talvez mais ou menos que tinha, e eu acho que chegamos a botar mais de 3.000, quase 3.000 visitantes que passaram por esse dia de festa. Ele tinha uma horta ao lado do supermercado, uma horta orgânica. E aí, ele vendia orgânico. então de fato. ele sugeriu, ele falou para o Wilson e para os agricultores na reunião, dizendo o seguinte: tudo que vocês produzirem, eu garanto a compra. Tudo. Tudo. Vocês podem comprar, produzir o que quiser. Então, ele é um grande protagonista no processo. Foi o primeiro mercado a vender produtos orgânicos em Santa Catarina. Não foi em Florianópolis, Santa Catarina. E então durou uns anos essa venda lá e, de repente, em 96, se formalizou a Associação dos Agricultores Ecológicos da Encosta da Serra Geral, que é a AGRECO. Então virou uma associação, né? Mas como estava longe de mercado, então eles não tinham quase como competir com quem morava próximo, que nem Santa Maros, Antônio Carlos, né? Esses municípios próximos que condições de chegar todo dia com verdura fresquinha no mercado. Enquanto que aqui, muitas vezes a hortaliça, os legumes já estavam murchos, né? Quando chegava lá, e aí começou a ter devolução, começou a ter perda. E aí a coordenação na época, o Wilson Schmidt, ele era muito articulador, né? Professor da Universidade Federal, e ele teve acesso a um projeto que o governo federal tinha para implantar numa região aí do Brasil. E aí, como tinha essa demanda aqui de agregar valor, então conseguiu-se que esse projeto viesse aqui para as encostas, para implantar pequenas unidades familiares, né? Agroindústrias familiares. Aí o pessoal organizado, construindo as agroindústrias e plantando sem veneno, e isso, outros já entendiam que isso era impossível, isso não dava mais de trabalhar em associação, isso também não funcionava mais, porque várias cooperativas tinham quebrado, né? Mas aqui estava se fazendo, então vinha gente de outros estados para conhecer como é que se organizaram, como é que isso funciona, então. E aí nós recebia excursões de São Paulo, de Rio Grande do Sul, do oeste do estado, Pernambuco, me lembro que veio um grupo. E não tinha estrutura para receber pessoas, para acolher, né? E aí o que acontecia? Um associado levava um para casa, outro levava dois, outro levava dois, conforme o espaço que tinha sobrando, né, na casa, para o quarto de visita, no caso, né? Para acomodar assim um grupo de uma lotação que vinha. E daí, com essa demanda, o Wilson Schmidt já disse: alguém tem que trabalhar com agroturismo para receber pessoas, porque estão vindo e não tem lugar para atender, né? E aí a gente começou a ir frequentar lá, levamos a sério isso e começamos a fomentar as posadas. Aí nós íamos 10 para uma posada e ficava lá o tempo todo falando de projeto, né? Não de Ecovila, que não sabiam, né? Mas de projeto, disso, daquilo, né? A história deles lá no início era condomínio, eles têm até hoje condomínio, chamam de condomínio lá. E a ideia do Wilson era fazer vários condomínios. Era lá em Santa Bárbara, era lá em cima, não sei, Rio Bravo Alto, não sei aonde, lá, sabe? Tínhamos estratégia que tinham ideia de fazer um condomínio para travar essa especulação, né? E eu falei que aquilo teria que ser vendido para alguém que quisesse preservar, que quisesse cuidar, né? Para não ser reflorestado, né? Era muito bonita aquela área, né? Para questão da paisagem, aquela serra, né? E
Então o Wilson Schmidt, né, ele logo encontrou, acho que o Joel, que já era um conhecido dele, e organizou uma equipe por lá para projetar isso ali, para começar a vender as cópias. Uma amiga foi na nossa casa, não morávamos aqui ainda, e ela foi nos visitar porque tínhamos um amigo em comum. E ela falou que estava indo em Santa Rosa de Lima para uma reunião do pessoal da Greco, com o pessoal da Greco, que estava montando uma ecovila, não era ecovila na época, não tinha nem ideia, estava montando um condomínio para evitar que os plantadores de pinos comprassem a região, que era uma localização muito privilegiada, muito bonita. Dentro desse histórico da linha do tempo, quando foi comprado esse terreno, aí sim, aí houve um processo realmente técnico de trabalho. E todo o processo da ecovila, dos urbanos que entraram na ecovila na época, vinham aqui na casa do Gilmar, nesse espaço que nós estamos aqui agora. Aqui. E ali dentro, em cima da mesa de sinuca, o Gilmar colocou o papel e nós participávamos no desenho da ocupação desse espaço. Tá? Dentro desse processo, como estava aumentando, tinha mais terra para vender ali do lado, que era deles mesmos ali. Nós selecionamos pessoas que quiseram comprar, e dentro dessas pessoas, já na origem, tem o Miguel Altieri, que é o Papa da Agroecologia, que veio dar a primeira aula no Centro de Formação em Agroecologia em Santa Rosa de Lima. Ele veio dar a primeira aula lá de agroecologia, e nesse período ele entrou na Ecovila porque ele viu e apostou no processo da Ecovila para o nome dele estar sendo divulgado dentro disso aí como dizendo, olha, o cara acredita nesse tipo de projeto. A gente sempre tomou muito cuidado para ver quem que entrava naquilo, a gente não estava vendendo terra, estava vendendo projeto. Definimos, né, diretivas muito duras, totalmente antieconômicas do ponto de vista comercial, né, para aquilo ali, porque não era, né, para ser nada comercial, era para o cara entrar no projeto. E aí o Gilmar e a Cida foram, né, fazendo contato com as pessoas que estavam próximas, que vinham, entravam, a gente fazia questão de ir lá, né, tinha que se deslocar daqui, tinha que mostrar para a pessoa, né, onde é que ele ia se meter, o que queria fazer e tudo mais. Esses acordos, né, não existe respaldo legal que a gente tem, então era assim, era a retomada do fio do bigode, né, aquelas coisas que você entra e combina, e o que está combinado, né, supera o que está escrito, né, e isso para nós era muito importante. E aí foi um mundo que eu amei, né, cara? Eu amei porque eu não me enxergo nem de direita nem de esquerda, mas eu me enxergo totalmente anarquista. E aí se encaixou perfeitamente, né? Só que, diferente do que as pessoas imaginam, né? Você, para ter isso daí funcionando, você tem que trabalhar bastante. Lá no início, eu não sabia nem o que ia fazer. Nós fomos lá, a primeira coisa era preservação. Preservação. Porque nós não sabia metragem, não sabia nada do terreno, né? A gente comprou uma cota. E aí compramos uma área, né? Comprou uma área. E a gente confiou, porque era o seu Roberto, pai do Valnério, um senhor, entende? Então não teria problema nenhum de nós comprar uma coisa errada, né? Não tem? Os caras ofereceram alguma coisa que não fosse, né? Então nós tínhamos essa confiança, né? Mas aí logo em seguida, aí a gente começou, vamos para lá? Vamos. Então nós vamos para lá para ajudar e vamos fazer isso que o Seidel falou. Nós somos todo mundo profissional e a gente pode ajudar eles lá de alguma maneira, né? E aí nós começamos, levamos muito a sério isso, mais a sério do que eles imaginam. O galpão, a gente chama de chalé hoje, mas não, aquilo era um galpão. Quando a gente pensou, não, vamos ocupar a Ecovila, mas como é que vai ser? As pessoas os pedreiros vão chegar aqui, vão trabalhar, não tem um lugar para ficar? Não, vamos fazer um galpão. Né? Só que o galpão ficou tão legal que a gente começou a ocupar o galpão para ficar lá, né? E aí Nós todos ficávamos nós, em 11 pessoas. todos nós viramos adolescentes, né? Porque a gente acampava. Que delícia. Né? Fomos aprendendo, né? Não pode deixar comida, né? A gente leva comida para o lugar, não, isso aqui deixa aí para o próximo. Não, mas o próximo ia aparecer dali 3 meses, a comida já apodrecia, ia chamar rato. Então, ó, não dá. Né? Leva a tua comida e traz de volta. O lixo, né? Leva e traz de volta. A justificativa, né? O primeiro banheiro do galpão era só o banheiro externo.
Por que é externo? Porque esses pedreiros, essas pessoas que iam trabalhar na Ecovila, poderiam usar o nosso banheiro sem adentrar dentro do galpão, onde estariam nossas coisas pessoais. Se a gente for construir, nós vamos fazer saneamento primeiro. Não vamos fazer nada sem saneamento. E aí nós somos rígidos até o final com essa história, né? E esse mapinha aqui é o original, ó. Pode que troquem no meio caminho, né? Mas o sonho da Ecovila era fazer isso que está aqui. Que maravilha. Sonho. A história está aí. A história é essa aqui. Foi feito as fossas no lugar, né? As 3 fossas. As estradas, o Gilmar desenhou por curva de nível, tudo certinho, né? Aquela vez, daí eu lembro que quando nós entramos lá, nós fomos botar no cascalho e foi feita as estradas todas, 6 metros de largura, todas as beiras de estrada foi feito um valinho para a água sair. Não tinha água empoçada, né? Como ele fez por curva de nível, ele não fez para a água correr rápido, mas não ficar empoçada. Aí nós medimos 6 metros. Aí nós tínhamos tobata, pegamos um aradinho desse de boi. Já levava devagarzinho a tobata e eu ia com o aradinho, nós íamos com o aradinho devagarzinho, abrindo primeiro aquela pedra, depois com a enxada tudo, era tudo pedra, que daí foi botar todo o cascalho, daí nós cavamos tudo naquela pedra certinho, 6 metros de largura, tudo em linha. Aí fizemos esse valinho. Antigamente o pessoal daqui não achava assim, nem nós que morávamos aqui, nós não enxergávamos, não era um lugar bonito, não é que não dizia que não era bonito, era um lugar normal igual aos outros, né? Com o tempo, o pessoal vieram dizendo que era um lugar bonito. Olha só. E daí até nós que morávamos aqui já começamos a olhar, então era um lugar bonito mesmo. Então a Ecovila também teve, a participação da Ecovila foi essa também. Uma coisa que eu acho interessante contar, a história da igrejinha. Foi a Dida conversando com a gente, e a gente, nessa reunião que foi ali no Schmidt, onde tem a cachoeira, que estava o Marconte, um punhado de gente lá, assim, mais importantes, políticos, né? E eu fui, acho que representando a universidade. Ele falou, o que você pretende, né, que vocês pretendem fazer na Ecovila e tal? Aí eu coloquei, não, a nossa intenção não é vir, é o que eu falei, não é vir fazer uma casinha de campo. A gente falou assim, tem uma igreja que é a primeira igreja em alvenaria da nossa cidade, com aquelas pinturas na parede, mas que aconteceu um fato que marcou, que foi uma briga entre 2 agricultores, que gerou um tiro, e essa igreja, os padres, na época, amaldiçoaram. Então, ninguém tinha coragem de ir lá. Depois, com muito tempo, 4 famílias voltaram a rezar nessa igreja, mas ela estava caindo, porque não tinha investimento, não acontecia nada lá. Fomos lá na Câmara de Vereador e aí ele falou na Câmara de Vereador, né, que nós estávamos indo para lá para iniciar o projeto da Ecovila e fazer a restauração da igreja. Nós íamos ficar 2 anos lá. Tinha uma série de contrapartidas, né, da nossa parte e da prefeitura. E aí
justamente a ponte. E aquilo, né? Era um cartão Primeiro que postal, vai ficou voltar uma sempre, ponte assim. maravilhosa, né, cara? Assim, porque a gente ficava muito bravo, porque por anos, né, cara, não se dava manutenção nenhuma nela, né? Mas só dela não pegar chuva, ela aguentou e aguentou muito tempo. E aí ele fez a passagem para o carro, ele fez a passagem separada, né, para passar as pessoas, né, passar pedestres e tudo mais, né? E o que a gente imaginou? Que aquilo lá ia se tornar um padrão de Santa Rosa de Lima. Aí a Cida também com as oficinas delas, com os artesanatos, resgate dos bordados antigos, dos clubes de mães, ela se envolveu nesses 2 anos inteiramente nos clubes de mães, porque o Senar, esses outros, eles trazem muito a pintura de paninho de prato, essas coisas que tira a característica do município, né? E ela não, ela fez o resgate dos bordados antigos e ela ia trabalhar com essas mulheres na comunidade, esses artesanatos. Um dia que chegou 2 mulheres de moto lá em casa e queriam fazer uma estátua. Eles não falavam escultura, falavam estátua. Aí trouxe a fotografia do avô, aí eu ensinei ela a fazer um rosto com base, e ela fez e ficou parecido com o avô dela. E a outra fez um cinzeiro, mas assim, elas plantaram fumo, elas não tinham. E um dia eu fiz uma coisa lá, que o Gilmar foi conversar com a comunidade sobre um projeto, e eu levei as mulheres tudo pro bar. Lá onde eles jogavam bocha, nós nos reunimos no bar, pedimos cerveja, fomos discutir. Era um escândalo, as mulheres o Gilmar enquanto estava discutindo lá, porque eu acho que era um projeto social que queriam lá naquela comunidade. E as mulheres no bar bebendo. E nós conversando, artesanato, mas elas acharam aquilo máximo. Eu vivi bastante. Nós levávamos tudo em isopor, em caixa de papelão, normalmente pegávamos cerveja na cidade e fazíamos assembleia geral lá, onde hoje é a lateral do galpão, ali tinha uma mesa, era a única coisa que tinha, e nós fazíamos reuniões por lá. Depois com o galpão continuamos fazendo, todo dia 23 de março, a gente tinha escolhido esse dia para ser o dia de festejar a criação da Ecovila. Essa era a ideia, assim, né? Então, a data do dia 23, não sei se vocês sabem, que é o aniversário de Florianópolis, né? Como a normalmente maioria morava em Florianópolis. Era uma oportunidade das pessoas irem para lá, né? Então a gente fazia, né? Vamos fazer a assembleia ordinária nossa nessa data. E pelo menos uma vez por ano as pessoas vão na Ecovila para a gente discutir a Ecovila lá dentro da Ecovila. Eu acho que o amor, né, por Santa Rosa, essas pessoas tinham um amor, um carinho especial por aqui, pela nossa terra, então isso reforçou ainda mais. A valorização fez a gente valorizar ainda mais, sabe? Porque vinham e falavam bem daqui, né? Falavam bem. E diferente do que estava acontecendo, que era produzir, reflorestamento, e nem era pessoas daqui ainda. Se fossem pessoas daqui ainda para ter renda, mas não, ainda era tipo empresas grandes comprando grandes quantidades de terra, concentrando grande quantidade de terra para plantar pinos unicamente, sabe? O início desse processo, a Ecovila vinha como uma das bolinhas, lembra da ADS? Sim. A ADS, que foi criada, era uma instituição virtual, a Agência de Desenvolvimento das Encostas Serra Geral, onde cada entidade ligada estaria trabalhando de forma integrada. Então, a Ecovila era uma das bolinhas para ser, inclusive, replicada, como é acolhida na colônia. Tá? Como deveria ser o centro de formação, como deveria ser a própria Greco, como Associação de Agricultores. Então, isso não dá de criticar que não aconteceu. Pelo contrário, as coisas vão acontecendo dessa forma. O modelo de desenvolvimento territorial é esse. É a agência de desenvolvimento na visão de cada instituição aqui criando um processo de integração e desenvolvimento. Então, a relação urbano-rural, ela entraria nesse processo de autossustentabilidade da Ecovila também. Ela está absorvendo os produtos agroecológicos e nós também está produzindo mais tarde coisas lá agroecológicas, nós poderíamos estar na Greco ou não, tá? E poderia criar todo esse ambiente de saúde, de espaço de lazer, espaço de arte, espaço. Então, a Ecovila, ela
no projeto, ela é referência para tudo. Tá? Qualquer urbano que um dia chegasse lá na Ecovila montada, tá, certinha, funcionando, com galpão, com arte, com processo residual, que nós vamos conversar depois, ela foi criada nesse conceito. Tá? Então, era para ser um processo integrado, ela está integrada na comunidade, tanto é que o pessoal vai lá para... Quem vai para as pousadas vai para lá. Esse é o objetivo, o processo inicial. Para mim, ainda o sonho não acabou. Né? Ele ainda continua, né? E vai. Porque meu compromisso não está com vocês e está com aquela região. Aquilo lá é muito especial.